Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o cotidiano da mulher da Idade Média. Aline, que vídeo maluco é esse que você vai fazer? Bom, esse é um vídeo onde eu vou falar pra vocês de algumas coisas que eu aprendi a partir da leitura do livro La Femme Médiévale au Quotidien, que é um livro sobre o cotidiano da mulher na Idade Média. Esse livro está escrito em francês. Eu comprei na minha viagem de férias, quando eu fui a Paris. Eu visitei um museu que eu era louca pra conhecer, que é um museu conhecido como Cluny, mas que é o Museu da Idade Média. E lá eles têm aquelas lojinhas típicas de museu com uma livraria maravilhosa. E aí comprei alguns livrinhos lá, dentre os quais esse aqui, que eu achei que era um bom adendo para minha coleção de Idade Média e de mulheres na história. Caiu o marcador que eu comprei lá também. Esse museu da Idade Média eu recomendo demais se você pretende dar uma passadinha por Paris, para quem gosta do assunto, ele é um museu maravilhoso. Essa imagem aqui do marcador é uma imagem de uma tapeçaria famosa que tem lá, que é a da Dama com o Unicórnio. E então eu comprei esse livro lá na lojinha do museu, que tinha essa coleção maravilhosa de livros sobre o tema. A autora do livro é a Claire Lhermitte, nome difícil, e que na verdade eu tô falando errado, né? Porque se é em francês, deve ser de outro jeito que pronuncia. Mas é um livro de 2015. E quando eu comprei, ele é um livro ilustrado, eu achei que ele era um livro infantil, mas eu queria ele mesmo assim, porque as ilustrações dele são maravilhosas. E ele é bem assim didático em mostrar, por exemplo, na parte das roupas, como é que eram as roupas, os chapéus, enfim. E então fiquei super animada. Só que quando eu comecei a ler, eu vi que esse livro não é um livro infantil. Ele inclusive cita como bibliografia aqui atrás uns livros importantes dos historiadores mais famosos, né, que falam de Idade Média, que são Georges Duby e Regine Pernoud, e que são autores que eu já conhecia. Então ela vai citar aqui um livro que eu tenho, que eu já até li, eu li mais ou menos a metade do livro, parei, sei lá por quê, porque é um livro maravilhoso, que é o As Damas do Século XII. E várias coisas que ela cita nesse livro eu já tinha lido no livro do Duby. E ela vai citar um outro livro da Regine Pernoud, que é o Visage de Femme au Moyen Âge. Eu não tenho esse livro, mas eu tenho outros livros da Regine Pernoud que eu vou mostrar aqui, que é o As Mulheres no Tempo da Catedral, das Catedrais. Esse aqui eu nunca li, mas estou pretendendo. Um outro que eu já li e já falei aqui no canal, que é O Mito da Idade Média. E eu já falei aqui no canal também da biografia da Hildegarda de Bingen, né? Então, autores que eu já conhecia. E aí ela cita alguns outros e foi aí que eu vi que o livro não era infantil. Ele talvez seja um livro assim juvenil, um livro para adolescentes, mas ele vai falar de coisas históricas assim um pouco mais sérias, complexas, vai falar da prostituição, então não é, a não ser que as crianças francesas sejam muito precoces, né? Mas enfim. E então esse vídeo, ele vai ser para falar algumas coisas que me chamaram a atenção em relação ao cotidiano das mulheres na Idade Média. Como eu tenho esse interesse, que vocês sabem aí, da atuação das mulheres na história, né, que em grande sentido e em grande medida, na verdade, é retratada de modo bastante secundário, como coadjuvante, ou, né, não tem, nem sempre estavam ligadas a coisas importantes políticas, né, e como nós sabemos, as mulheres estiveram fora desses meios durante muito tempo, né, mas tem surgido aí nos últimos anos livros e iniciativas de falar sobre a presença da mulher na história, como é que foi, como é que aconteceu. Um exemplo é a Michelle Perrault, que também já falei aqui no canal com Minha História das Mulheres. Então esse livro vem aí para acrescentar para essas minhas leituras. A autora começa dizendo que as fontes que ela usou para fazer essa pesquisa, né, que na verdade ela teve as fontes desses autores que eu citei, mas então assim, as fontes que se usa para estudar a vida das mulheres na Idade Média, elas são variadas e um pouco imprecisas, né? Então eles sempre consultam as iluminuras e aquelas pinturas, né, da época, a iconografia,
Eles consultam os textos jurídicos, atas, inventários, coisas que falavam do cotidiano, de herança, de venda, de compra. Esses documentos têm alguma informação. A grande maioria dos textos são textos religiosos, escritos por homens, então tem muito poucos textos escritos sobre mulheres, por mulheres. E tem também os textos educativos, né? Um dos textos que vai ser bem citado aqui é o da Christine Pizan, que eram os textos populares para educar as meninas, eram os manuais de educação, sobre os quais eu já tinha ouvido falar no livro da Mary Wollstonecraft, que eu não sabia que também eram populares na Idade Média, acabei sabendo por causa desse livro aqui. Bom, e então ela começa dizendo, né, que a Idade Média não era um período muito fácil, era um período, assim, difícil para as mulheres, em comparação com hoje. As mulheres eram bastante subalternas aos homens, os seus maridos eram os seus mestres e senhores, e elas, então, não tinham muita autonomia. Era um período, assim, de uma certa, ideologicamente, de uma certa misoginia, vamos dizer assim, que é o que ela cita aqui, ela usa a palavra misoginia, por conta de uma ideia religiosa de que a mulher era mais suscetível ao pecado, né? Então, ela era mais suscetível a ser tentada, às fraquezas do corpo, e nesse sentido ela era uma grande tentação para o homem, né? Então a igreja sempre mostra a Virgem Maria como um exemplo a ser seguido, um exemplo de santidade, né? E então toda a educação da mulher, principalmente da mulher nobre, da mulher burguesa, é no sentido de que ela seja muito religiosa, muito educada, caridosa, né? E é engraçado porque enquanto a mulher é educada para ser assim delicada, religiosa, né, piedosa, os homens recebiam, né, principalmente também os nobres, uma educação completamente diferente que era para uma vida viril, né, que era caçar e guerrear. E aí eu fico imaginando que deviam ser ótimos esses casamentos dessas mulheres super educadinhas e religiosas com esses trogloditas, mas era o que era bastante comum ali dentre a nobreza, né? O estudo não era garantido para a maioria das meninas. Só iam estudar mesmo as meninas que iam seguir vida monástica. Isso vale para os meninos também, tá? Os meninos não tinham obrigação de estudar, de saber ler, de estudar filosofia, nada disso. Mas então, as crianças que seguiam vida monástica e a vida delas começava muito cedo, era comum que as famílias pegassem um dos seus filhos, as famílias com mais dinheiro, né? E dessem os filhos para algum monastério, né? Para seguir vida religiosa. E foi o caso da Hildegard de Bingen, né? Ela foi dada pela família para um monastério quando ela era criança, tinha uns 12 anos, eu acho. E ali sim eles vão ter a possibilidade de estudar, e aí vão estudar latim, grego, filosofia, ciências, medicina, o que era a medicina da época, né? E assim, algumas raras exceções na nobreza estudavam, ou porque os pais incentivavam, ou porque surgia um interesse muito grande da própria pessoa. Então tem um exemplo famoso da Heloísa d'Argentil, que é daquela história famosa da Heloísa e Abelardo, né? Ela só foi seguir vida monástica depois que a situação dela com Abelardo se complicou. Ela já estudava antes, né? Inclusive tendo um filósofo famoso como professor, né? O Abelardo era uma celebridade da Idade Média. Ele vai citar aqui alguns reis que incentivavam suas filhas a estudar, alguns cavaleiros, e vai citar essa própria Cristina de Pizan, que foi uma mulher que escreveu muitos textos, ela deixou vários testemunhos sobre a Idade Média, sobre a vida na Idade Média, ela fez esses textos de educação das meninas, e ela fez vários textos de defesa do status da mulher e de valorização da mulher, uma coisa bem assim, né, avant-garde para a época dela. E ela incentivava então as filhas dela também a estudar. Então assim, acontecia, não era regra, podia acontecer de uma nobre querer estudar, não era impossível, mas só era mais comum com a vida monástica.
Uma coisa da beleza, né, do cotidiano, da beleza das mulheres que me chamou muito a atenção é como as mulheres na Idade Média já faziam os mesmos procedimentos estéticos que a gente, tá? Não exatamente os mesmos, mas muito parecidos. Então, as mulheres já se depilavam inteiras na Idade Média, eu fiquei chocada com essa informação. Se depilavam com cera, com pinça, com creme depilatório, com cal, não sei como isso funcionava. Mas elas pintavam o cabelo também, cabelo louro já era uma preferência na Idade Média. Elas usavam assim o que seria uma pré-maquiagem, passavam um pó vermelho na boca, usavam muito produto, muito tratamento pro rosto. Era muito comum que elas tratassem do rosto, do cabelo, das mãos e dos braços. Então elas eram incentivadas a tomar banho regularmente, a lavar e hidratar sempre o cabelo e o rosto, a usar tratamentos de clareamento para a pele do rosto, a cuidar das mãos e se elas tivessem as mãos feias, a usar luvas. Então eu achei os padrões de beleza da Idade Média já bem rígidos, viu? Assim, as mulheres já seguiam toda uma cartilha de procedimento estético já naquela época. O livro fala do casamento, ele é dividido assim por esses períodos da vida da mulher, né? Então ele vai falar de educação, aí depois vai falar dessa coisa de beleza, de aparência, depois vai falar da família. Então ele diz que quando a mulher se casa, né, o marido é seu mestre e senhor, ela lhe deve obediência, e o filho é sempre muito desejado, né? Esse é um período em que a linhagem é muito valorizada, né, uma linhagem patriarcal, e então as pessoas sempre querem ter filhos. E então algumas coisas que eu descobri aqui que fiquei meio chocada é que já se faziam cesarianas. Eu já sabia que o índice de mortalidade infantil era altíssimo na Idade Média, mas havia cesarianas, embora não houvesse os analgésicos e antibióticos que a gente conhece. Não existia remédio sintético naquela época, então as mulheres passavam ungüentos para diminuir a dor e usavam pedras. Eu fiquei surpresa com isso. Elas usavam pedras como jaspe. Então acreditava-se no poder analgésico das pedras. Eu achei isso muito interessante. E aí eu quis falar logo dessa parte dos filhos, porque esse livro ele vai falar o tempo todo sobre como essas receitas de remédio, de beleza, de tratamento, elas eram passadas de mãe para filha. Esses saberes que envolviam ervas, que envolviam folhas, né? E que é uma coisa que vai sendo desvalorizada mais pro final da Idade Média, né? Porque a Idade Média ela teve mais ou menos aí, né, dentro da ficção histórica que divide, né, as épocas, 10 séculos, né? Então, mais ou menos durante uns 8 séculos da Idade Média, o trabalho com as plantas, ele foi muito executado, feito e tolerado. Então, assim, existiam muitas curandeiras, parteiras, pessoas que faziam remédios, simpatias, poções, com fins terapêuticos vários, para o corpo, para alteração de estados da mente. E muitas dessas coisas, se você não conseguia com o apotecário ou o boticário, ela era transmitida de mãe para filha. E a gente fala muito sobre a perseguição desses saberes, né? Esses saberes eles começam a ser associados à feitiçaria. Eles começam mesmo, né? Inclusive esse livro aqui fala sobre como as parteiras vão sumindo, as curandeiras vão sumindo, porque elas começam a ser associadas pela igreja à feitiçaria. E aí tem uma diferença entre o que seria feiticeira, bruxa, mago, mas é interessante que esse repúdio dessas profissões, né, dessas coisas ligadas às plantas, esses conhecimentos da terra, naturais de plantas, ele só acontece na Baixa Idade Média, que é esse período do final da Idade Média, dos 2 últimos séculos. E ele vai se intensificar muito no início da Idade Moderna. Então, na verdade, a gente costuma associar o pior momento assim, de misoginia e perseguição às mulheres, às bruxas, à Idade Média, quando ele se intensifica na Idade Moderna, né? Eu vejo muita gente, inclusive, citando Maleus Maleficarum, né? Aquele manual de Inquisição, o Martelo das Bruxas, a Idade Média, mas ele é um livro já de composição da Idade Moderna. Se eu não me engano, ele é de 1487. Eu tenho uma edição em inglês que tem uma introdução maravilhosa que fala da vida
dos compositores, de como surgiu esse livro, enfim, da história envolvendo ele. Mas ele é um livro já do início da Idade Moderna, né? Então toda a matança de bruxa que teve com base nele não se deu na Idade Média. E porque também tem esse processo de associar os saberes das plantas, da terra, as feiticeiras, né? Então as feiticeiras seriam essas que lidariam com plantas, com ervas, com poções. Ele é um processo que vai se intensificando lentamente. Até porque quando a Inquisição surge, ela não está focada no que seriam as bruxas e as feiticeiras. Ela está focada nas heresias, que eram as dissidências dentro do próprio cristianismo, né? Então eram aqueles grupos, como os cátaros, por exemplo, que acreditavam em Deus e que se diziam católicos de um certo modo, mas eles distorciam os dogmas. Eles tinham discordâncias filosóficas e teológicas em relação aos dogmas da igreja. Mais tarde é que a igreja começa a incluir, então, essas práticas ligadas a crenças pagãs, e aí entram essas coisas das plantas, do que eles chamam de feiticeiras, né? As bruxas, o que eles vão chamar de bruxas, né, ou as witches, seriam aquelas pessoas que eles diziam, né, o povo da época, não é só o povo da igreja, mas o povo da época que acreditava loucamente nisso, né? Esse livro ele começa inclusive falando desse caráter fantástico da Idade Média, como as pessoas acreditavam muito no sobrenatural. As bruxas seriam aquelas que invocariam espíritos e que fariam pacto com o demônio, né? Então o que se chamava de bruxa, que também é uma coisa que vai se popularizar já bem mais lá na frente, seriam essas pessoas ligadas mesmo à invocação de demônios, de espíritos, né? Então havia essa separação. Bruxa e feiticeira não era a mesma coisa, que não era a mesma coisa que mago, né? Mago normalmente era associado a homem da nobreza, que tinha grandes conhecimentos de filosofia e alquimia, era um grande sábio, né? Então só muito mais tarde é que essas coisas começam a se misturar, né? E esses conceitos que pra gente hoje chegam muito misturados, naquela época não eram tão misturados assim. Mas que começa assim, então esse repúdio, essa demonização das feiticeiras, ela começa então ali nesse período conhecido como Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média, os 2 últimos séculos, e se intensifica na Idade Moderna. A Regine Pernoud, nesse livro aqui, ela vai falar, inclusive, eu até falei disso no meu vídeo sobre esse livro aqui, né, que o pior período da Inquisição, ele é o da Inquisição Espanhola, em que a Inquisição ela já não era operada pelo Santo Ofício, ela era operada por reis, e ela teve inclusive o seu objetivo desvirtuado, porque ela começa a ser utilizada para fins políticos. E na Inquisição Espanhola se executavam pessoas que não eram cristãs, né, como judeus e muçulmanos. E o objetivo original da Inquisição não era esse. Como eu falei, ele era coibir e eliminar, não que a Inquisição fosse ótima, a Inquisição perseguiu gente, matou, torturou. Mas o objetivo dela original eram essas dissidências dentro da própria fé católica. E quando os reis de Espanha se apropriam, vamos dizer assim, da Inquisição, eles começam a fazer coisas que essencialmente não estavam previstas na Inquisição, que era perseguir os infiéis, porque herege não é a mesma coisa que infiel, né? Então eles começam a fazer essa perseguição de outros povos, né? De judeus e de muçulmanos. E o que a Regine Pernoud também fala nesse livro, e para vocês terem uma ideia, esse livro aqui nem fala de Inquisição, né? Ele nem entra, né? Quando ele vai falar do cotidiano, ele nem fala desse tipo de perseguição. Ele vai falar de outro tipo de dificuldade. Mas a Regine Pernoud, só para fazer então esse parênteses, ela vai dizer que boa parte dos tribunais contra bruxas, do período que foi conhecido como caixas bruxas, são tribunais populares, né? Então eles são tribunais feitos por padres de interior, que não tem nada a ver com o Santo Ofício, por protestantes, por pessoas, com a própria comunidade que tinha medo, que estigmatizava um determinado grupo, normalmente de mulheres, e que eles tinham essa histeria de que a comunidade ia sofrer com os pactos demoníacos que essas pessoas faziam, e iam lá enlouquecidas, né?
Tem o caso famoso de Salem, que acontece muitos séculos depois, né? Então, no fim das contas, o que a Pernod fala aqui é que esse período histérico de caça às bruxas, ele nem se dá dentro da Idade Média, né? É uma hostilidade que ela começa na Idade Média, mas ela só eclode mesmo e explode loucamente já na Idade Moderna. E é interessante pensar que não houve uma ruptura dessa perseguição e misoginia das mulheres. Se ela se intensifica, porque ela já existia, né? Como eu falei, a igreja já achava que as mulheres eram mais suscetíveis ao pecado, já eram menos confiáveis, eles já tinham essa ideia meio esquisita em relação à mulher e tentavam sempre oferecer a imagem da Virgem Maria como exemplo para elas seguirem, né? Quando tem início a Renascença e começam a surgir os primeiros pensadores ali do Iluminismo, os textos deles são extremamente misóginos, né? O que até uma coisa que a Regine Pernod fala também, porque com o resgate dos textos da Antiguidade Clássica, que a Renascença e o Iluminismo faz, se resgata o direito romano, que é um direito que coloca a mulher sob o julgo total do homem, do marido, né? Não só a mulher, como os filhos também. Então a maioridade sobe muito, a maioridade que era de 15, de 14 passa para 25. Os filhos, para se casar, tem que ter autorização dos pais, e a mulher fica restrita a esse espaço doméstico de educação dos filhos. Então, na Idade Média, nós vamos ver aqui, que eu vou falar agora, a mulher podia trabalhar. Quando a nobre ficava grávida, então, eu achei interessante que ele fala aqui que ela tem um período assim de sossego, porque quando ela tá grávida e a mortalidade infantil era muito alta, a mulher é muito poupada, né? Então ela fica descansando pra ter certeza que esse filho vai nascer, faz umas simpatias também pra ter certeza que o filho vai nascer, algumas simpatias para definir o sexo do filho, né? Novamente, esses saberes passados de mãe pra filha. E depois que o filho nasce, ela tem esse período de quarentena, que também é um período de sossego, onde ela é bastante poupada do trabalho, né? Então ela tem esse período, assim, de paz, vamos dizer assim. Mas as mulheres trabalhavam, né? Dependendo da sua classe social, as ocupações eram completamente diferentes, né? As nobres não trabalhavam exatamente, mas elas não eram completamente ociosas, né? Na nobreza, como os maridos estavam boa parte do tempo em campanha, né? Estavam em guerra, estavam cruzados, sei lá o que eles estavam fazendo. As mulheres, quando elas estavam no castelo, as castelães, elas tinham várias atividades. Então, elas supervisionavam os empregados, elas cuidavam das finanças, elas cuidavam de negócios. Então, era até interessante que elas tivessem algum conhecimento de direito. Então, as castelãs não eram totalmente ociosas, não. Elas faziam, assim, até a fiscalização dos empregados que tinham, assim, umas funções de gerente, né, algo do tipo. A responsabilidade ficava com elas e elas tinham que fazer com que o castelo ou a casa ali do seu marido, a reputação do seu marido, se mantivesse muito boa, né? Essa era uma época em que as pessoas prezavam muito pela reputação, né? Então até também jantares diplomáticos, tudo isso ficava a cargo das mulheres. Houve o caso das mulheres da nobreza que se destacaram de maneiras inusitadas, eu vou ler algumas aqui. Teve as mulheres que se destacaram na cavalaria. Um exemplo é a Joana de Flandres, que foi uma líder militar na guerra pela sucessão da Bretanha. E ela organizou soldados, trincheiras, resistiu ao cerco imposto por Carlos de Blois, incendiou tendas, enfim, ela foi uma líder militar aí bem competente. Teve uma outra chamada Inês Randolfo, condessa de Dunbar, que também comandou a defesa do castelo de Dunbar durante o cerco imposto pelas forças inglesas. Quando eu for falar dessas mulheres específicas, eu vou dar uma lida aqui para não incorrer em erro, tá, gente? Do ponto de vista das mulheres que se destacaram no reino com muito poder, tem algumas bastante famosas, como a Branca de Castela, que foi rainha regente, e ela triunfou contra a oposição, conflito, soube usar de forma muito inteligente da diplomacia, repeliu ataques estrangeiros e ficou muito conhecida pela sagacidade. Além dela, teve a Ana de França, que foi rainha regente também, governou com bastante firmeza, impediu uma rebelião, assinou o tratado. Ela assinou o tratado que pôs fim à Guerra dos 100 Anos. Uma outra que é muito famosa, de quem que o Jorge do Bill vai falar bastante no As Damas do Século XII, é a Leonor da Aquitânia,
que foi rainha consorte da França. A história da Leonor é ótima, porque primeiro ela foi casada com o rei da França, o Luís VII, pediu divórcio e aí casou com o rei que era meio que inimigo dele, que era o rei da Inglaterra, que foi o Henrique II. E depois ela se mancomunou com os filhos para ficar contra o pai, né? Ela se separou dele de novo, ele deu um jeito de enclausurar ela num lugar, mas ela conseguiu botar os filhos contra ele para convencê-lo a abdicar do trono. E sem contar que ela era conhecida como a mulher mais rica da Europa. Teve também a Ana da Bretanha, que também era a mulher mais rica da sua época e que também foi rainha consorte da França durante 2 vezes, então mulheres muito poderosas. Dentre as mulheres mais pobres, as ocupações eram várias, então tinham as artesãs que participavam, elas tinham grande participação na economia urbana, normalmente ao lado do marido, mas muitas vezes sozinhas, especialmente quando elas ficavam viúvas. E elas trabalharam como tecelãs, trabalharam na chapelaria, indústria têxtil, na forja, trabalharam como tanoeiras, sapateiras, ferreiras, pedreiras, ou seja, as mulheres trabalhavam muito, as pobres trabalhavam bastante. Mas o salário, obviamente, era menor, as mulheres ganhavam menos que os homens. Elas eram comerciantes também, então elas trabalhavam tanto em lojas como padarias ou queijarias, como vendendo na rua, como vendedoras ambulantes, tanto sozinhas como acompanhadas dos seus maridos. Normalmente era acompanhada dos maridos, mas sozinha também acontecia. E vendiam também peixe, vela, legume, enfim. E tinham aquelas mulheres que eram conhecidas por serem donas sozinhas dos seus negócios, e em geral eram as taberneiras, as donas dos albergues e as donas das casas de tolerância. Então elas deviam ser mais estigmatizadas na sociedade, mas tocavam o negócio delas sozinhas. Tinha também as mulheres da vida monástica, e aí vida monástica são as mulheres que estudam, não necessariamente as mulheres que são religiosas, é porque o estudo estava ligado à igreja ou estava ligado a algum monastério, né? A universidade surge na Idade Média, ligada à igreja, ligada aos monastérios, e muitas mulheres estudavam, mas para isso elas tinham que ter essa convivência ali nos ambientes religiosos, né? Então tem algumas mulheres famosas, uma que eu sempre falo, né, a Hildegarda de Bingen, tem vídeo sobre ela aqui no canal, mas a Hildegarda de Bingen, ela era religiosa mesmo, ela era monja, ela foi abadesa, então ela foi chefe do convento dela. Mas teve uma outra que eu conheci que eu fiquei apaixonada, que é a Trotula. E a Trotula, ela foi pioneira nos textos e nas pesquisas sobre obstetrícia e ginecologia, e ela era cirurgiã. Inclusive uma coisa que esse livro aqui fala é que haviam cirurgiãs na Idade Média. Claro, como as parteiras foi uma profissão que foi sumindo. No final da Idade Média foi tendo uma hostilidade com essas mulheres da medicina. Mas a própria Hildegarda de Bingen tinha livros de botânica e de medicina a partir do uso das plantas, né? Inclusive a Hildegarda de Bingen se destacou muito pelas descobertas da importância do fígado para saúde, né, do ser humano. Durante muito tempo, essas mulheres foram fortemente atuantes no tratamento das pessoas. Mas ali, então, a partir do século XIII, mais ou menos, a igreja começa a olhar com maus olhos para essas coisas e elas vão sumindo, né? Essas profissões, infelizmente, vão sumindo. As mulheres também podiam trabalhar com arte, então tinham algumas escritoras e trovadoras famosas na Idade Média. Uma delas é a Béatrice Didy, que era uma trovadora, que ficou bem conhecida. Outra foi a Marie de France, que era uma poeta anglo-normanda. Aparentemente ela foi uma das precursoras da lírica cortês, então uma pessoa aí pra gente procurar os trabalhos, ela ficou bem conhecida na época dela. E a Christine Pizan, que eu já citei aqui um monte de vezes, ela, inclusive uma coisa que esse livro fala muito importante é que assim, a Christine Pizan ficou viúva cedo e ela precisou viver do próprio trabalho, e ela escreveu muito, e ela ficou famosa pelos seus textos. Então assim, uma pessoa realmente fora ali da curva, né? Ficou, até porque durante muito tempo as mulheres escritoras também sofriam algum preconceito, né? Não era uma coisa muito bem vista, mas ela conseguiu ficar famosa pelos seus escritos e viver do seu trabalho. As mulheres também podiam ser pintoras em ateliês de iluminuras, trabalhar como artistas de rua, com esses artistas itinerantes, menestréis, malabaristas, atores, às vezes elas acompanhavam, musicistas, alaudistas, flautistas, enfim, também trabalhavam com música.
E as mais pobres trabalhavam como empregadas domésticas, né, que é o que o pessoal chamava de criado ou de servo. E essas aí tinham uma vida muito dura, ganhavam muito pouco dinheiro, eram alvo de grande desconfiança, elas estavam sempre sendo vigiadas para ver se elas iam roubar, se elas iam comer, se elas iam sair para comprar comida e dizer que foi mais caro para poder ficar com dinheiro. Elas eram punidas com violência, elas apanhavam dos senhores, mas em geral, quando a família gostava delas, isso é o que está dizendo aqui no livro, elas ficavam empregadas com a família pela vida toda, né? Então, assim, era 8 ou 80. Ou as pessoas tinham muita confiança nelas, ou elas eram alvos de grande desconfiança, e aí eram difamadas, eram maltratadas, enfim. Gente pobre sempre sofre pra cacete, né, gente? Para dar uma contextualizada, então, daquilo que eu estava falando sobre o resgate do direito romano e da perda dos direitos das mulheres, né? Isso é uma coisa que a Regine Pernoud também vai intensificar bastante nesse livro aqui, é que ela vai falar de que as mulheres na Idade Média, inclusive, votavam em assembleias. Isso não era incomum, mas que com o advento da Renascença e essa ascensão, né, esse resgate grande do direito romano, as mulheres vão perdendo esse espaço. Então, todas essas mulheres que trabalhavam antes, que podiam, depois de viúvas, tocar o negócio sozinhas, receber heranças, vender propriedade, acabou. Não podia nada disso. Fica tudo na mão do marido, o marido controla tudo, as posses, o dinheiro, a vida. Então, no fim das contas, tem uma piora, né, da vida das mulheres. Não que a vida fosse boa, hein, gente? A gente tem que lembrar que a Idade Média era um período muito violento. Inclusive, a igreja até tentava trabalhar. Tanto a igreja quanto o surgimento da lírica cortês, ele surge muito nesse sentido de civilizar o homem, né, para que ele tratasse a mulher um pouco melhor, com um pouco menos de violência e agressividade. Mas era um período brutal, assim, então as mulheres eram muito violentadas, estavam muito inseguras. Mas do ponto de vista da atuação, né, na vida, no mercado, elas estavam mais presentes, né, do que elas acabaram ficando depois da Renascença, né? Depois já num período ali da Idade Moderna. Mas uma coisa que esse livro aqui vai dizer é que, inclusive, principalmente entre as nobres, as mulheres às vezes tinham muita dificuldade quando o marido morria, né? Porque se ele não deixasse claro no testamento que era para elas herdarem as coisas, ou se eles não antes incluíssem no testamento, elas muitas vezes acabavam pobres, né? Acabavam sem nada. E a autora diz aqui que várias mulheres correram atrás, né, com processos para tentar reaver o dote, né, para tentar ter algum dinheiro depois de viúva, mas que o caminho comum era o convento. Então, assim, a mulher ficava velha, ela ia pro convento. A mulher ficava viúva, ela ia pro convento. A prostituta não aguentava mais trabalhar, ela ia pro convento. Então, assim, o convento, ele não era só um destino vocacional, como a gente vê hoje, né? Inclusive uma vocação que pouca gente escolhe. O convento era um destino muito comum, na verdade. Muita gente, como eu falei, ia inclusive desde muito pequeno. Era muito normal, era muito comum que as mulheres terminassem a vida no convento. O livro termina falando do lazer das mulheres, então ele vai dizer que mulher pobre quase não tinha lazer, né? Tinha lazer quando tinha festa assim popular, algumas festas eram pagãs, outras eram religiosas. Então Natal, Páscoa, tinha umas festas ligadas a solstício, né? Períodos de colheita, não sei o quê. Então essas aí, quando conseguiam ter alguma diversão nesses momentos, e quando tinha grupos de arte itinerantes passando. Mas que quem tinha algo parecido com diversão mesmo eram as nobres ou as burguesas, e que aí algumas nobres caçavam, elas podiam caçar, elas podiam criar ave de rapina, elas podiam dançar, né? Elas cultivavam bastante esse gosto pela dança. A maioria delas bordava, né? É engraçado porque esse era um ofício de trabalho que homens também faziam, né? O bordado, a costura. E de repente ele vai gradativamente sendo transformado em atividade feminina e restrito ao ambiente doméstico, né? E esse livro fala sobre como a costura, o bordado, o tear são modos de manter a mulher ocupada, para que ela não fique ociosa, né? E tendo ideias que não deveria. Então ela raramente tem momentos ociosos. Quando ela tá fazendo nada, ela na verdade tá costurando, tá bordando, tá fazendo alguma coisa do gênero. Mas também, então, ali pode ser um modo de lazer para ela. Eles falam também que as mulheres, né, com mais dinheiro, mais condição,
elas jogavam, então elas jogavam jogos de tabuleiro, como xadrez, jogo de cartas, e também faziam piqueniques ao ar livre ou apenas passeios, enfim. As mulheres com mais dinheiro tinham mais oportunidades de se divertir. E aí, como bailes também, né, festas de família, casamento, batizado, essas coisas, eram então um modo como as pessoas se divertiam na Idade Média. Queria mostrar algumas imagens do livro de que eu gostei muito. Esse livro, ele é muito bonitinho, assim, porque ele tem, quando ele começa a falar das ocupações, ele vai mostrar algumas diferentes imagens de mulheres, eu espero que esteja dando para ver no vídeo. Ele tem aqui umas imagens, por exemplo, das roupas e dos chapéus que as mulheres usavam. Eu gosto muito dessa parte que é quando vai falar do cuidado, né, do banho da mulher, dos procedimentos de beleza que elas faziam, dos adornos que elas usavam. Tem essa imagem aqui de um tratamento para o rosto, né, a mulher fazendo um vapor no rosto de água fervendo com ervas. Aqui, esse pedaço aqui eu gosto muito também, porque ele vai mostrar a vestimenta das mulheres ao longo de toda a Idade Média, né, que foi um período enorme. Então a evolução da vestimenta, os chapéus vão ficando cada vez maiores, cada vez mais escandalosos. Tem uma página aqui só com eles, então, os chapéus. E tem uma parte que eu omiti propositalmente aqui, porque eu queria focar mesmo na condição feminina, que é a parte das receitas, que eu adorei, mas que eu não mostrei. Esse livro, ele tem alguns fragmentos de textos da época, né? Esses textos de educação das moças que eu falei, tem vários aqui num francês arcaico, mas eu queria mostrar algumas das receitas que tem. Deu fominha, deu vontade de testar, mas tem várias receitas de comidas que se fazia na Idade Média. Não deve dar para ler o texto, mas só para vocês verem como são as páginas onde tem essas receitas. O fim do livro é muito interessante também, porque ele vai vir com um resumo dessas mulheres importantes, dessas mulheres que ficaram famosas na Idade Média, em diferentes momentos. Então, por exemplo, ele vai começar falando das mulheres de renome, as damas de poder. E aí tem, para mostrar uma paginazinha, eu tenho um desenho delas e um texto. As damas de Deus, então as que estavam ligadas à vida monástica. As do saber, então as que escreveram. As das letras, né, que são as que escreveram. As do saber devem ser as médicas, né? Normalmente as médicas, a Hildegarda. As do coração, as que ficaram famosas pelos seus casos amorosos. Enfim, gostei bastante do livro, quis dividir aqui com vocês um pouquinho, então, desse cotidiano das mulheres na Idade Média e o quanto esse livro é gracinha. Eu espero aí, então, ter acrescentado um pouco aos nossos estudos sobre a história das mulheres. Vai estar lá na nossa playlist Mulheres na História. E para o futuro eu pretendo trazer outras leituras correlatas, né? Eu vou retomar o livro do Bi, As Damas do Século XII. E depois, né, futuramente, eu quero ler também A Mulher nos Tempos das Catedrais. Eu gosto muito do texto da Regine Pernoud. Então estou bastante ansiosa. Me digam aí se vocês conhecem outros textos sobre a história das mulheres ou sobre a vida das mulheres na Idade Média. Muito obrigada pela companhia nesse vídeo longo. Beijinhos e até a próxima. Tchau!